No Brasil, são feitos aproximadamente 40 mil registros de crianças desaparecidas todos os anos. Estima-se que de 10 a 15% desses casos levarão muito tempo para serem solucionados e outros tantos ficarão sem resposta. E hoje é o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas e para alertar a comunidade, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina lançou uma campanha de prevenção ao desaparecimento de crianças em nosso estado. Somente no Brasil, mais de 40 mil casos são registrados por ano. O desaparecimento de Eliceia Silveira, em Florianópolis, é apenas um dos que permanecem até hoje sem solução. Há mais de 10 anos, a menina saiu da casa dos pais para buscar remédios e nunca mais voltou. Um grande número de crianças desaparece todo ano no Brasil, cerca de 40 mil. A maioria tem seu reaparecimento rápido, mas cerca de 15% ficam desaparecidas por longo período. A nossa ideia é propiciar nos canais que o poder público já dispõe, divulgar a foto e contato para se tente encontrar essas crianças desaparecidas. Para reverter esses números, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aproveita sua estrutura de comunicação para divulgar fotos das crianças desaparecidas. As inserções são feitas na TV, na rádio e no final de cada edição do jornal impresso da casa. O próximo passo é expandir a campanha para outros estados do país. As assembleias de todo o país manifestaram interesse e é provável que em todo o Brasil também se adote canais de comunicação já mantidos pelo Legislativo na divulgação de crianças desaparecidas. Se conseguirmos encontrar uma única criança que seja, o projeto já terá valido a pena. E é justamente hoje, no Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, que está sendo proposta uma ampla reflexão da sociedade sobre este mal, que pode atingir qualquer pessoa, independentemente da classe social. Vamos saber mais sobre o assunto com a Adriana Kraus. Bom dia, Adriana. Bom dia, Fabiana. Como nós vimos na reportagem, a proposta é aumentar a divulgação de fotos de crianças e adolescentes desaparecidos. Uma atitude simples, mas que pode ajudar a resolver os casos. Segundo a Unicef, por ano, cerca de 1.200.000 menores são vítimas de tráfico de seres humanos. Aqui no estado, uma ONG, o Portal da Esperança, atua na prevenção de desaparecimentos e também na divulgação dessas fotos. O Gerson Rumaior, que é o presidente da organização, está conosco hoje no Bom Dia Santa Catarina. Gerson, como é que está sendo esse trabalho de divulgação pelo estado? Bom dia. Bom dia. Nós começamos uma nova etapa, inclusive com uma parceria com a Assembleia Legislativa, onde eles mostram fotos em jornais, na própria TV da Assembleia, na rádio também, a divulgação do trabalho. Mas eu acho que o principal do nosso trabalho ainda é com as escolas, onde encontramos as crianças, onde as crianças estão ali reunidas, levando nossos cartazes com fotos de crianças desaparecidas, levando nosso informativo, abordando o tema, mas principalmente no contato direto com a criança, despertando nela o hábito da prevenção, que é fundamental. Vocês atuam há 8 anos nesse trabalho. Ele é eficiente? Com certeza. Aliás, eu costumo dizer que muitas vezes me pergunto quantas crianças eu ajudei a localizar. E eu sempre esperei a pergunta de um modo diferente. Quantas crianças nós orientamos, quantas crianças nós levamos a nossa mensagem, a nossa informação. E eu posso afirmar que foram mais de 500.000 crianças visitadas em 8 anos, sendo 2 atuando com uma ONG, mas já 8 anos nesse trabalho junto às escolas. Quais os principais motivos de desaparecimentos de crianças e adolescentes em Santa Catarina? Eu diria que até em todo o Brasil, o ponto principal ainda é a fuga. Questão de maus tratos, de abuso sexual, envolvimento com drogas, talvez um namoro proibido, o que é um erro terrível. A criança jamais deve procurar a fuga, a ajuda na rua, e sim em casa ou com pessoas especializadas em escolas, inclusive. Então a fuga ainda é responsável pela maior parte dos casos, mas eu vejo que o maior problema está no rapto, porque esse é difícil solução realmente nesses casos, principalmente com crianças pequenas de 6, 7, 8 anos. Qual é a média de tempo que essas crianças ficam desaparecidas? Estima-se que 80% a 90% dos casos são solucionados rapidamente. O que preocupa justamente esses 10, 15% que hoje no Brasil representam 4 a 6 mil crianças que talvez nem sejam mais localizadas. Quais são as maiores dificuldades? Eu diria que talvez até a própria maneira de informações. Antigamente, inclusive, havia a questão de esperar 24, 48 horas para poder procurar uma criança desaparecida. Hoje, felizmente, a lei mudou. E se fala que a procura deve ser imediata, aliás, a lei, a procura deve ser imediata. Mas talvez muitos ainda desconheçam isso, ou os próprios pais também ficam esperando 1 hora, 2, 3, esperando que a criança vai voltar, e é muito tempo. Há pesquisa, inclusive, que aponta que de cada 4 meninas raptadas, 3, infelizmente, são mortas nas próximas 4 horas. Agora, falando sobre o tráfico de seres humanos em especial, qual a razão preponderante? Por que essas crianças são vítimas de tráfico de seres humanos?
Hoje se vê falar até mesmo crianças que são utilizadas em guerrilhas para ir em frente, estourando minas para depois os soldados passarem, crianças utilizadas em atos terroristas, mas eu creio que a grande parte desses casos ainda é para exploração sexual, que é a mão de obra escrava. A adoção ilegal também ocorre muito, mas a exploração sexual ainda é o grande ponto realmente envolvendo o tráfico de crianças e mulheres, inclusive. Sendo um crime internacional, a dificuldade de resolvê-lo é ainda maior? Com certeza. Eu acho que, na verdade, o que falta, talvez, para nós aqui no Brasil ainda, realmente é nos conscientizarmos e ter uma mobilização maior sobre esse tema. Até Santa Catarina agora, eu diria assim, está acordando para esse problema. Tanto é que a Assembleia está participando conosco, eu vejo que as escolas estão ficando mais participativas também. E a nossa esperança é transformar Santa Catarina num modelo para o Brasil de prevenção. Por isso, então, é fundamental não só a distribuição de cartazes, nossos informativos nas escolas, mas principalmente que os educadores também passem a ter esse contato constante com seus alunos. Realmente despertar na criança o hábito da prevenção. Você falou muito sobre isso, né? Sobre a prevenção. Como evitar, então, esse desaparecimento? Qual é a orientação aos pais, por exemplo? Para esse ano nós lançamos uma campanha que chama-se Kid Esperto. Nós criamos um mascote, um bonequinho, e aí a gente convida que os pais façam que nem o Kid Esperto. Sejam espertos também, orientem constantemente seus filhos. E aos filhos serem espertos, evitando situações de risco, que é não pegar carona com pessoas estranhas, não aceitar nenhuma oferta na rua de uma simples bala, um doce, uma tatuagem, evitar lugares desertos, ter o costume, o hábito, quando for sair, avisar em casa. Eu sempre digo aos alunos, quando eu vou na escola, que eu faço isso até hoje. Até hoje eu vou sair, eu digo aonde eu vou, com quem eu vou estar, que é muito importante. Regrinhas simples, mas que ainda fazem a grande diferença. É ter realmente o hábito da prevenção. Não vamos despertar nas crianças o medo, o pânico, isso não. Eu sempre, inclusive, recomendo às crianças que brinquem, que passeiem normalmente, mas que sejam espertas, que façam isso com inteligência, evitando situações de risco. Muito obrigada pela entrevista. E a sociedade pode ajudar denunciando casos de tráfico de crianças, violência contra crianças, no telefone 181 da Polícia Civil e também o número 100, que é o número específico para o desaparecimento de crianças. Outras informações podem ser obtidas no site www.portaldaesperança.org.br. Pedro Paulo. Obrigado, Adriana. Um bom dia. Bom dia.